Olá, dando continuidade aqui na discussão sobre a postura para entender e aprimorar a avaliação dessa variável, né? Vamos entrar aqui no entendimento do que significa a mensuração de cada variável específicas que são observadas nessas condições em cada uma dessas vistas, né? Vamos lá. Bom, o que significa cada medida, cada mensuração, cada item que está sendo observado dentro da análise da postura? Para a gente poder começar a discutir sobre isso, a gente tem que pegar algumas referências, né? A primeira referência no aplicativo é tirada pelas articulações, ou seja, uma rede de inteligência artificial pré-determina aonde estariam os centroarticulares das principais estruturas do corpo, né? Essa mensuração, como mencionado, é feita pela inteligência artificial, mas deve ser adaptada pelo avaliador, né? Ajustada para que ela fique exatamente sobre o centro articular. É tão importante essa mensuração que vai ser feita uma aula em separado só para a gente poder discutir e entender sobre isso, né? O que eu vou falar aqui é como a partir desses pontos a gente consegue as mensurações da postura, né? Como que isso é feito. Então, um outro ponto que tem que ser dito inicialmente seria sobre ângulos. O que seria um ângulo? Seria a relação entre duas retas que se encontram, né? A inclinação que tem entre essas duas retas que se encontram. Então, se você tem dois segmentos que chegam no mesmo lugar, a inclinação que tem entre elas é um ângulo. Essa inclinação normalmente é baseada imaginando que se tivesse um círculo, né, para ver o quanto daquilo ali que ele foi para um lado, aquela reta foi para um lado ou não, e esse círculo fosse dividido em 360 vezes, né? Cada uma dessas divisões é um grau. Tá? Então, pegando aqui como exemplo o ombro, se a gente observar aqui, né, você tem uma reta conectando esse ponto que estaria no ombro com o cotovelo, formando uma linha, e você teria uma outra reta conectando esse ponto do ombro com a espinha anterosuperior, formando a lateral do tronco. Essa inclinação entre essas duas vértebras seria o ângulo que a gente vai mensurar, por exemplo, aqui de abdução do ombro, só para exemplificação, tá? Isso aqui é só para a gente entender o processo. Então, as medidas que a gente vai fazer são ângulos entre segmentos, normalmente. Como que está a posição desses segmentos do seu corpo? Ou uma outra medida que a gente faz é o ângulo entre um determinado segmento e uma referência externa, por exemplo, uma linha horizontal. Então, aqui na cabeça, a gente não tá, quando a gente pega a postura da cabeça, né, em vista anterior, o que a gente está vendo é como está o alinhamento dela em relação à horizontal. E eu vou explicar isso mais detalhadamente. Então, só retomando aqui, né, o que a gente vai falar aqui é como são feitas as mensurações para análise da postura, como que é feita cada uma dessas mensurações em cada uma das vistas, vista anterior, lateral e posterior, né? O que significa aquilo ali, e os valores de referência na literatura, né? O que é o normal da pessoa e qual que é uma pessoa que teria uma alteração. Normalmente a gente considera que tem uma alteração quando tem mais de um desvio padrão naquilo, ou se tiver uma alteração, seria uma alteração média ou uma alteração grande, quando são mais de 2 desvios. E aí eu vou apresentar esses dados normativos que a gente usa como referência. Perfeito? Então vamos dando seguimento nisso, iniciando pela vista anterior, né? Cabeça e ombro. Esse artigo aqui é uma revisão sistemática que pegou essas medidas. A gente vai basear boa parte dos valores normativos que estão sendo colocados dentro desse, né? Essa referência vai ficar disponibilizada no Instagram da Physiocode para quem quiser depois poder observar. Bom, o que a gente usa para poder mensurar a postura da cabeça em vista anterior? A gente vai ver a relação entre os lóbulos da orelha. Tá? Algumas pessoas pegam tragos da orelha, né, outros os lóbulos, mas seria essa aqui. Igual eu falei, a gente não está pegando uma relação entre segmentos, mas relação com horizontal. Então você passaria uma linha horizontal, né? Por isso que é importante no momento de tirar a foto, né, também vai ter um módulo específico sobre isso para a gente poder entender, o celular estar bem posicionado, senão essas próprias referências externas já ficam todas comprometidas. E a partir dessa linha horizontal que vai ser feita, a gente vai pegar esse ângulo, quanto que essa reta está inclinada, né, para falar a respeito da posição da cabeça. Idealmente, né, que a gente pega de valor de referência, é que ele esteja alinhado a 0 graus, para que a visão esteja na horizontal. Mas é aceitado um desvio de 3 graus, um leve desvio, todo mundo apresenta, né, ou a maioria das pessoas tendem a apresentar, e isso é normal, né? Se essa inclinação é excessiva, imaginando uma cabeça angulada nesse sentido, isso já é um desvio da normalidade, é um extremo dentro do que a gente observa nas pessoas em geral. E aí a gente tem que analisar
como avaliador, qual poderia ser a causa disso e, lógico, quais seriam as suas consequências para a gente poder fazer essa análise. O ombro, ele tem uma medida também parecida, né? Então ele vai pegar, só que ao invés de pegar os lóbulos da orelha, ele vai pegar os acrômios e vai observar como é que estaria essa angulação. Idealmente também, né, e que eles estivessem alinhados, ou seja, a 0 graus em relação à horizontal. Mas pequenos desvios são aceitáveis. Aqui nesse caso do ombro a gente está falando de desvios ainda menores do que em relação à cabeça, tá? Seguindo aqui, né, porque são várias vistas, a gente está entendendo só como é que vai ser feita essas medidas, para depois, obviamente, aprofundar sobre essa análise, a gente entra, então, no membro inferior. No membro inferior, o primeiro que a gente vai ressaltar aqui seria o alinhamento da pelve. Aqui, da mesma forma que foi feito anteriormente com a cabeça e com o ombro, a gente está fazendo a relação entre as espinhas ilíacas antissuperiores, tá? Aqui está mal posicionado. Esse a gente pegou, desculpa o modelo, a verba para o curso era baixa, a gente teve que contratar o nosso CEO, o Rafi, né? Ele também vai dar alguns módulos, mas o posicionamento da inteligência artificial não ficou bem localizado, tá? Então, mas é só para a gente poder entender como que é feita as mensurações, acho que não vai atrapalhar, assim como também as do acrômetro poderiam ser melhor posicionadas e devem ser feito isso pelo avaliador, tá? Então, o que vai estar sendo observado? A relação dessa linha com a horizontal. Também da mesma maneira, idealmente ele esteja alinhado a 0 graus, mas pequenos desvios, assim como no ombro, podem ser aceitados, né, como normal, ou seja, não está dispersando em relação ao que a maioria das pessoas tendem a apresentar. Perfeito? Seguindo, a gente pega ainda aqui em vista anterior o posicionamento do joelho, e aí aqui a gente vai estar falando da relação, né, ou do ângulo complementar formado por esses 3 pontos, ou seja, a gente tem um ponto na espinha ilíaca superior, um ponto na patela e um ponto, teoricamente, era para estar no tornozelo, né, e a gente vai verificar como estaria a relação entre esses pontos, né. Então, se eu coloco aqui, eu estou falando dessa linha aqui, e aí a gente vai, aqui eles estariam formando um ângulo, a gente estaria vendo o seu complementar, né. No aplicativo eu acho que fica até melhor do que aqui na minha apresentação, mas só para a gente entender como é que seria feita essa mensuração. Os valores de referência são de aproximadamente 17 graus, né, e aceita um desvio de 9 graus. Você vê que tem um desvio maior que pode ser aceitado. O que a gente vai ver diferente? Às vezes algumas pessoas têm um joelho mais angulado medialmente, o que a gente vai chamar de genovalgo, e algumas pessoas vão ter o joelho mais angulado lateralmente, né? A patela vai se direcionar para a lateral, e a gente vai denominar isso como genovaro. O aplicativo já faz isso automaticamente, mas é importante, como avaliador, entender de onde está vindo aquelas medidas para poder fazer a sua interpretação sobre a condição daquele indivíduo que está sendo analisado. Continuando, né? Antes de passar para outra articulação, eu queria só fazer uma observação de um estudo que a gente está desenvolvendo, né, e está em fase de envio. A gente fez uma comparação interavaliadores, ou seja, 2 avaliadores tiraram a mesma foto de várias pessoas e observaram como esses resultados se comportaram. O que foi possível perceber é que o erro padrão da mensuração no aplicativo PhysioCode foi de 0,79 graus. Isso aqui é até difícil para a gente, no olho humano, explicar o que é, porque, para se ter uma ideia, quando a gente mede clinicamente com o goniômetro, cada diferença entre tracinho é de 2 graus, então é menos do que a diferença entre 2 tracinhos do goniômetro, ou seja, ele tem um erro padrão da mensuração bem discreto. A gente comparou também com um outro aplicativo, K9, é um aplicativo muito bom, né? Ele não só para avaliação de postura, mas para avaliação de movimento, que pode ser empregado no computador, que tem um erro também muito próximo, assim, de uma mensuração bem precisa, de 1 grau, ou seja, um erro bem discreto. E as mudanças mínimas detectáveis, né, que podem ser feitos com cada um desses aplicativos foi nessa fronte aqui, ou seja, na clínica só conseguiria se perceber alguma mudança de uma intervenção a partir dessa medida. Medidas com variações menores do que essas são decorrentes simplesmente do acaso, né? Mas de qualquer forma é uma precisão muito grande para ambos os instrumentos que estão sendo que a gente estudou, né? Quem quiser depois conhecer esse material, da mesma forma a gente disponibiliza para essa análise.
Então, só retomando antes de entrar na vista lateral, na vista anterior a gente pegou como referência alguns alinhamentos utilizando como referência horizontal, cabeça, ombro, pelve, né? E alguns alinhamentos, ou particularmente o alinhamento do joelho, utilizando a relação entre segmentos, ou seja, a coxa e a perna, qualquer angulação entre elas para determinar qualquer postura do joelho. Esses são os principais pontos que são analisados em vista anterior, tá? Eu digo em termos de referência normativa que a gente está pegando da literatura, né? E não significa que você não possa analisar diversos outros segmentos, mas o aplicativo para classificação e implementação no resultado, ele usou essas ferramentas que são as que a gente está utilizando, essas mensurações que são as que estão sendo empregadas para classificar, perfeito? Dando continuidade, então, à vista lateral, o que a gente vai observar aqui nesse passo? Então, começando também, igual eu coloquei, essa aqui é a referência que a gente está seguindo, vale muito a leitura, e vamos basear inicialmente na mensuração da cabeça. Então, o primeiro seria o alinhamento da cabeça, e a gente vai medir através da angulação da linha formada pelo tragus de C7, ou seja, essa linha aqui, ó, pegando a orelha até a parte posterior, o processo espinhoso, né, de C7, em relação à horizontal. Então, se a gente pegar aqui, isso aqui é uma foto do aplicativo, eu só ampliei, esse ângulo já está lá presente, ele vai dar essa medida aqui, ó, desse ângulo. Essa é a relação entre essas duas retas, uma reta externa, né, na horizontal, e uma reta formada por esses dois pontos anatômicos que eu coloquei, que vai gerar esse ângulo. O valor que a gente tem de referência seria de 52 graus, né? E o desvio de 5,40. Então, nessa foto aqui, né, do Rafi, que a gente está colocando essa análise, o que dá para perceber, por exemplo, que ele estaria com uma retificação, né? O valor dele está superior, ou seja, está mais distante da horizontal do que os valores de referência padrão que são colocados na literatura, né? E aí ele teria uma retificação, com um grau alto de alteração, né? Porque estaria a mais de 2 desvios padrões dentro daquilo. E essa que é a classificação que é dada pelo aplicativo. Certo? Dando continuidade, então, na vista lateral, a gente viu a cabeça aqui, a gente passa para o segmento da pelve, né? A pelve é interessante que a gente está falando de uma outra linha, dessa linha aqui, ó, e aí a gente vai verificar novamente em relação à horizontal, como esses pontos estão em relação à horizontal, né? O ideal é que eles estejam a menos 13,59 graus e o aceitável é um desvio de 6,78. Essa é uma medida extremamente interessante da gente poder observar. Muitas vezes é necessário marcadores para maior precisão, mas o que ela é importante, pensando em cadeia cinética fechada, é que ela vai ter relações diretas com as demais articulações, tanto proximais quanto distais, né, tanto superiores quanto inferiores em que elas estão envolvidas. Ou seja, se a gente tiver uma antiversão pélvica, uma rotação da pelve anterior, isso vai repercutir diretamente na postura da coluna, e uma retroversão da mesma forma, de maneira oposta. O joelho, né, em vista lateral, a gente vai ver a flexão ou extensão. Idealmente ele fica levemente estendido, né, 0 a menos 3 graus, e com onde é aceitado um desvio de 5 graus. A gente vai colocar depois um capítulo só para falar das causas e consequências, que também vão ser apresentadas no relatório, mas é que são importantes da gente poder refletir sobre isso. Então, eu vou só dar uma pincelada aqui. Então, essa seria a medida que a gente está colocando, né? E qual que seria a consequência? Então, pegando aqui, por exemplo, né, um genuflexo. O que a gente consegue perceber aqui nessa condição? Vou até sair da frente aqui para poder observar, né? Você consegue ver o joelho do outro lado, porque esse daqui está fletido, não é uma flexão excessiva, mas fica claro. Isso é muito comum em pós-operatórios de cirurgia do ligamento cruzado anterior, onde o edema, né, para aliviar a tensão na cápsula, a pessoa tende a manter-se com o joelho fletido, e essa sustentação por vezes leva a uma contratura. E qual que seria a consequência disso? Imaginando que a gente está com essa flexão, isso vai aumentar a resultante de compressão patelar na patela, né? Então, a resultante compressão patelar, né? Consequentemente tem que ser na patela. E então, com o tempo, isso pode levar a um desgaste articular. Então, quais seria o que a gente está observando aqui? A relação entre esses segmentos, né, da coxa com a perna. Ou seja, eu esqueci de colocar os pontos ali, só retomando para poder observar. A gente vai estar observando a angulação entre as retas formadas pela conexão dos pontos do trocânter maior do fêmur, epicôndilo lateral do joelho e maléolo lateral.
A linha unindo esses pontos vai gerar um ângulo, a gente analisa o seu complementar e idealmente é que o joelho fique estendido na postura ortotática relaxada. Então, só colocando algumas implicações clínicas, as causas dessa flexão pode ser por vezes uma dismetria, a pessoa tem uma perna maior que a outra, para manter a pelve alinhada ele mantém esse joelho fletido, ou pode ser um encurtamento de isísquios, né? A consequência, como eu falei, pode estar envolvida com a compressão patelar, que levaria ao desgaste, ou uma restrição de movimento. Se a gente está falando de um encurtamento da musculatura, isso vai restringir a amplitude de movimento das articulações. Por fim, né, já chegando numa parte mais para frente aqui para a gente poder discutir, entrando já na vista posterior, a gente poderia ponderar aqui sobre alguns pontos que vão ser observados, né? Tanto na coluna-tronco quanto no complexo tornozelo-pé, mas inicialmente na coluna e no tronco. A gente não tinha essas fotos aqui, né, do Rafinha em vista posterior, então pegando outros aqui, né, para a gente poder analisar. Então, pegando em vista posterior, né, para ver o alinhamento da coluna-tronco, a gente vai estar vendo a relação entre os extremos do tronco, ou seja, um ponto vai ser colocado em C7, outro em L5, né, com um terceiro ponto colocado em T12. Então, as formas de localização de cada um desses pontos são bem fáceis, são rapidamente reproduzíveis, idealmente que em vista posterior a coluna esteja alinhada, né? E é aceitado, né? Isso aqui a gente não pegou do artigo, então a gente foi colocado um valor aleatoriamente. À medida que é feito o uso do aplicativo, a gente consegue refinar essas medidas para refletir os padrões normativos da sociedade, né? Mas isso aqui que a gente colocou como referência. E concluindo, o último ponto que a gente vai observar é o tornozelo, e esse sim a gente está referenciando aqui, né? E vai ser a relação entre os pontos do joelho, tornozelo e calcâneo. A gente vai ver essa angulação, ou o ângulo complementar desse local. O que a gente considera adequado seria de 5 graus, né, com um desvio de até 7, né, e se tiver aumentado essas alterações, a gente vai classificar isso como evertido, né, quando o ponto distal se direcionar para fora, ou invertido quando ele se direcionar para dentro. Então, esses seriam os principais pontos que a gente visualizaria aqui, como que é feito cada uma dessas medidas, né, e gostaria de concluir aqui com uma frase impactante dentro da apresentação padrão que a gente colocou, né. Então, primeiro passo para a gente poder ter voos mais altos, entender melhor do que a gente está fazendo, é saber o que está sendo mensurado. Então é importante, né, revisar, entender e saber de onde está sendo feitas essas correlações, porque só aí a gente vai poder entender o que está acontecendo com a pessoa para poder direcionar condutas que sejam feitas a partir dessa avaliação. Obrigado, até uma